Olá, boa Boa tarde. tarde, Tudo bem? tudo bem? Eu sou Jéssica, Eu sou a prazer. Júlia. Sou assessora Prazer. da sessão. Excelente. Vou botar meu fone aqui. Tá. Você me ouve bem? Sim. Beleza. Ô, Jéssica, a ordem é naquela que tá no próprio negócio? É o 84, Isso. depois o É a mesma. 400, 110, tá, beleza. Se por acaso alguém, o primeiro não chegar, aí os que estão vão apresentando e ele fica por último. A Beleza. gente já está aqui, acho que somos os primeiros, né? Eu e o João. Eu só conferir aqui. De estratégia, poder e stakeholders. Isso. Não, o caso da DS. Pela ordem aqui, o nosso tá marcado. É o último, o Raquel. É o Pra 11:10. mim, o terceiro, 11, 10. Pra mim, aparece como Isso. terceiro. Eu não sei se todo mundo vê na mesma ordem. É, o É, meu para que eu mim tô também vendo. aparece como terceiro. Bom, A pode ordem ser. tá: o É, Estratégia, Poder e Stakeholders, de Mariana Freitas Silva, Gabriel Cardoso e João Estevão. Construção da pista de escape na Serra da Rodovia, de Pedro Américo Duarte. Entre a norma e a adaptação, o caso da implementação da ADS na IFES, de João Paulo Gomes e Raquel Ferreira de Moura. E quando a informação não chega, dos autores Joana Dark e Valdirene. Pessoal, boa tarde. Eu sou Gerleide, eu estou como assessora suplente. Aí qualquer coisa vocês podem contar comigo também. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Então vamos esperar, tá cedo também, né? Daqui a pouco o pessoal entra. Isso. Mas para se alguém estiver precisando de alguma ajuda em compartilhar, se quiser testar, compartilhar para ver se está tudo ok. Se tiver alguma dúvida. Fazendo o estão teste, vendo aí, né? João. Isso, é só testando aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Perfeito, não, só testando É, mesmo. Tá direitinho. Tá. Eu não sei se tem áudio o seu, mas se tiver, pode. Vale a pena testar também. Não, não, é só o texto mesmo. Tá, beleza.
Pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, eu ouço sim. Obrigada. Hum. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. 4h30 agora, né? E acredito que já tem autores dos dos três trabalhos. Falta só o Pedro, que ele é autor único de um trabalho, não é isso? Acho que sim. Professora, posso me apresentar e depois a senhora se apresenta? Quer se apresentar primeiro? Pode começar, já. Tá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jéssica. Eu vou ser assessora de sessão dessa apresentação. E aí a professora Júlia será mediadora. Vocês terão 15 minutos para apresentar os trabalhos.
E após os 15 minutos de apresentação, começaremos a discussão. A professora Júlia vai mediar. É, eu posso cronometrar aqui comigo, e aí, faltando 2 minutos para finalizar a apresentação, eu abro o meu microfone e aviso para vocês que falta 2 minutos. Pode ser? Acho ótimo. Combinado. Funciona. Combinado. A presença está sendo computada, né, a partir do momento que a gente entra na reunião. Se tiver alguma dificuldade em apresentar alguma coisa, eu posso colocar meu e-mail e vocês mandam para mim a apresentação, né? Mas hoje de manhã aconteceu tudo tranquilo, todo mundo apresentou. Depois dos 15 minutos de apresentação, o professor seguiu assim, né? Uns 10 minutos de debate, mais ou menos, e seguiremos a ordem de apresentação que está lá, né? Que primeiro trabalho, estratégia, poder, stakeholders, o caso da empresa Y, com Mariana Freitas, Gabriel Cardoso e João Estevão. O segundo, construção da pista de escape na Serra da Rodovia de Pedro Américo Duarte, que se ele, quando ele chegar, a vez dele, ele não tiver, ele apresenta por último. Entre a norma e a adaptação, o caso da implementação da ADS na IFES, de João Paulo Gomes e Raquel Ferreira. E, por último, e quando a informação não chega, o desafio de comunicar políticas públicas para múltiplos stakeholders, de Joana Dark e Valdirene. Boa apresentação para Excelente. todos. Pode compartilhar, então. É isso, gente. Eu queria dar boas-vindas para vocês. Mais um ano de SEMEAD. Eu tô como líder de sistema de casos de ensino já há alguns anos. E é um prazer ter vocês aqui. Hoje, esse ano está sendo metade online, metade presencial em dias diferentes, né? Então, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou voando para São Paulo, eu sou do Rio, sou da UFRJ, e quarta, quinta e sexta estou presencial, espero encontrar alguns de vocês lá. Excelente apresentação. Vamos seguir essa dinâmica mesmo. A gente apresenta, depois vai comentando. No final, tem algumas coisas que são comentários em comum, e aí a gente pode fazer um apanhado geral. E é isso. Boa apresentação e aproveitem bastante o congresso. Obrigada. Pode compartilhar, Mariana. Ah, sim, desculpa. Mas Tá dando para vocês verem na tela? tá sim. Beleza. Então, Não tá no gente. modo apresentação, mas dá para Ah, ver tá. Deixa o eu colocar PowerPoint. no modo. Ver se é. Agora certinho? Não. Não apareceu, não? Estranho. E agora? Mas assim, dá pra gente ver também. Qualquer coisa dá pra seguir assim. Tenta botar em tela cheia, ver se vai. Para mim tá aparecendo em tela cheia, para vocês não tá, não. É Não. porque você está compartilhando a janela do PowerPoint, tem que compartilhar a apresentação. Só um minutinho. Não sei se você está usando duas telas aí. Tô. E agora? Agora Agora foi. foi. Tá Agora ótimo. foi. Boa tarde. Meu nome é Posso Mariana. começar? Oi? Tá, Pode, contabiliza o tempo aí, vai lá. Ah, sim. combinado. É, boa tarde, gente. Esse caso de ensino, o título dele é Estratégia, Poder, Stakeholders, o caso da empresa Y. Ele foi feito por mim, pelo Gabriel e pelo professor João Estevão. Então, nós fizemos o caso de ensino para a gente poder explicar a teoria de stakeholders, que foi proposta pelo Freeman lá na década de 80. Então, a ideia é trazer para os estudantes, né, uma análise crítica da gestão estratégica dos stakeholders. Ou seja, por que que um stakeholder é priorizado em detrimento do outro?
E aí também a gente quer discutir, com esse caso de ensino, propôs uma discussão de como os diferentes grupos, como os diversos stakeholders, influenciam e são impactados pelas decisões da empresa. E aí, o nosso caso, ele é uma construção fictícia, que foi inspirada na aquisição da X, que é o antigo Twitter, pelo Elon Musk. E essa nova reestruturação teve, né, mudanças de valores, de objetivos, teve políticas internas da empresa, e isso acabou impactando diversos stakeholders, inclusive o governo americano. E aí, a gente fala, né, no caso de ensino a respeito da teoria, ela ganhou destaque com a obra seminal do Freeman, lá de 84. De acordo com esse autor, ele conceitua stakeholder como qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado, né, pela realização dos objetivos da organização, é considerado stakeholder. E essa teoria, ela traz, né, um framework estratégico único, que ele lida com transformações no ambiente de negócios, sem necessidade de reformulações constantes nas estratégias da empresa. Também enfatiza que a empresa tem que ter uma postura proativa, ela não tem que se limitar, as empresas não devem se limitar a se adaptar ao ambiente, mas elas que têm que influenciar o ambiente. E também que a sobrevivência empresarial ela não depende só da maximização do lucro do acionista, né? De acordo com o Freeman, é preciso também equilibrar os interesses dos múltiplos stakeholders, né? Que não é apenas do acionista. E aqui eu trouxe um resumo, né, do nosso caso. É, ele começa explicando assim que a empresa Y ela é uma grande companhia de tecnologia especializada em redes sociais. E aí no ano de 2022 ela foi adquirida e passou por uma reestruturação. Então os novos acionistas dessa companhia eles vão lá e nomeiam Jake Reynolds como novo CEO. E aí, com isso, teve uma nova administração que adotou princípios como liberdade de expressão absoluta, meritocracia, e também tomou algumas medidas, como layoffs, fim do home office, né, do trabalho, que é o trabalho remoto, extinção de departamentos de diversidade, investimento em inteligência artificial e valorização dos empregados remanescentes. A empresa, né, a Y, ela passa a alterar as políticas de moderação de conteúdo da sua plataforma. Aí o que que ela faz? Ela permite veicular materiais que antes eram proibidos, por exemplo, não podia antes, né, discurso de ódio, desinformação, pseudociência e outras opiniões controversas, né, que eram contrárias ao entendimento do consenso científico e jornalístico. Só que essas medidas, né, adotadas pela Y provocaram uma repercussão negativa, né, da mídia e do governo vigente, né? Eles passaram a criticar a Y, levando diversos clientes importantes a parar, né, deixar de anunciar na plataforma. E aí, nesse momento, nesse período, por força de lei do Partido Trabalhista, que era então o partido vigente, a Y ela passou a ser obrigada a publicar suas demonstrações financeiras. É, e com isso ela foi exposta à sua queda da receita, né? Porque os clientes importantes deixaram de anunciar na plataforma e isso abalou sua reputação. E lá no ano de 2024, durante as eleições, né? A Y ela apoia o outro partido, que é o da Liberdade Americana, e financia as campanhas e relaxa ainda mais a sua moderação, favorecendo o partido, mas ela ainda está enfrentando a crise financeira e a desconfiança do mercado. É, e aí passa as eleições e o Partido da Liberdade Americana, ele sai vitorioso. Então a influência do CEO, ela aumenta, né? E a empresa Y passa a ser vista como um símbolo dos valores do partido. Aí então o novo governo ele revoga aquela obrigação de divulgar as demonstrações financeiras, né? Pelas empresas de tecnologia, e isso acaba protegendo a Y, né? De novas críticas, reduzindo aquela exposição ao mercado. E também, com o novo governo, são criadas leis de expressão restrita, subsídios à inteligência artificial e retaliação aos veículos de imprensa que antes criticavam a Y.
e enquanto as empresas concorrentes também sofreram multas e restrições. Então, nesse cenário, a Y acaba se beneficiando, né, dos subsídios públicos, porque ela já estava investindo, né, em inteligência artificial, ela também se beneficia da redução da pressão regulatória, consegue estabilizar suas finanças e recuperar os seus anunciantes. É, também houve o fim, né, das políticas de diversidade e inclusão obrigatórias, então as marcas retornam à plataforma e a mídia começa a suavizar as críticas, ampliando o número de usuários. É, Então, com isso tudo, a Y retorna o crescimento, né? Eleva seu valor de mercado, consolida e consolida a liderança do CEO, que agora ele passa a ser visto um exemplo de sucesso empresarial e político. E então, o nosso caso, o dilema central dele vai ser nessa complexa interseção, né? Porque de um lado tem estratégia empresarial e também do outro a responsabilidade com os stakeholders. Então, a gente fez algumas perguntas para o nosso dilema. A primeira delas é: até que ponto uma empresa pode reconfigurar o seu ecossistema para maximizar seus interesses? É, Como que a priorização de determinados stakeholders pode comprometer a confiança e a sustentabilidade da organização no longo prazo? A estratégia adotada, né, pela empresa Y, ela representa um modelo eficaz de gestão de stakeholders ou evidencia os riscos de uma abordagem que privilegia certos grupos em detrimento de outros? E também a contabilidade, né, ela deve ser usada como um instrumento de poder corporativo ou como um mecanismo de equilíbrio entre os stakeholders. Aqui são as perguntas, o nosso dilema, mas a gente também, lá nas notas de ensino, a gente também trouxe algumas questões orientadoras para discussão em sala de aula. Inclusive, a gente, lá no caso de ensino no trabalho escrito, tem algumas sugestões de resposta. A primeira pergunta foi: a adoção de práticas moralmente questionáveis, né, pela empresa Y está em desacordo com os conceitos de gestão propostos por Freeman na teoria dos stakeholders? Aí responda levando em consideração a diferença entre a teoria dos stakeholders e a responsabilidade social corporativa, né, que é a RSC. Outra pergunta também que a gente pensou para passar para os alunos para trazer uma reflexão é a seguinte: de que maneira as ações da empresa Y, voltadas para apoiar a eleição de um partido alinhado à sua estratégia, podem ser analisadas sob a ótica da teoria dos stakeholders? É, Como a teoria dos stakeholders se relaciona com a contabilidade no contexto da empresa Y? E, por fim, quais são os stakeholders mais importantes para a empresa Y? E quais foram as partes mais impactadas por suas medidas, né? Especialmente no que se refere à contabilidade. E aqui a gente trouxe, né, as principais referências que nós usamos no caso de ensino. E é isso mesmo, gente. Muito obrigada, viu? Foi apenas um resumo. Excelente. Obrigada, Mariana. Eu vou abrir primeiro para comentários, aí no fim eu faço meus comentários. Então, está aberto aí, galera. Participem, perguntem, se tiverem dúvidas. A gente tem mais um caso nessa sessão que fala da teoria de stakeholder também. Então, enfim, uma coincidência ou não, mas interessante. Eu Fiquem à vou vontade, é comentar. só abrir isso, é só abrir e começar a falar. Tá bom. Eu primeiro parabenizar e comentar aqui que os meus comentários eles vão mais assim gerais mesmo, porque é a primeira vez que eu estou tendo contato com caso de ensino, né? E eu já amei, nunca tive contato com casos assim. Na universidade, acho que um ou outro, mas eu não sabia que tinha toda essa esse jeito de elaborar e tudo, né? Eu amei o seu trabalho. Eu achei que ele trouxe um debate muito relevante, né? Eu até alguns apontamentos. Um debate muito relevante, principalmente que inclui o governo, a sociedade e como
esse ambiente externo influencia muito a empresa, né, também. E é um debate muito interessante para levar para os alunos. E que também você trouxe uma teoria para embasar, e trouxe assim para os professores discutirem na sala, mas deixando que os alunos buscassem, não está explicitamente dito que eles vão utilizar a teoria dos stakeholders, né? Então, os professores que vão nortear esse debate relacionado com a teoria. Eu achei muito interessante, parabéns. Obrigada, viu? Mais alguém? Eu, eu também queria Dá. comentar, deixa eu abrir a câmera aqui, o trabalho ele tem esse valor justamente por demonstrar, né, para o aluno que a relação da empresa ela vai além, né, dessa relação clássica que a gente tem com a empresa e seu acionista, né? Quando a gente aborda a teoria de stakeholder, a gente percebe que todo mundo faz parte dessa, claro, da tradução das partes relacionadas da empresa, né? Então, seja governo, seja instituições financeiras, seja sindicatos, a própria sociedade em si. Então, isso traz, é importante porque traz essa percepção para o aluno de que outros atores também fazem parte dessa relação e influenciam, né, o desempenho de uma organização, né, como o caso, a leitura, né, do caso trouxe para a gente, né. Eu trago só como sugestão, de repente, né, colocar no corpo do texto, ou até mesmo em nível de discussão com os alunos, né, nas notas de ensino, abordar temas como disclosure, como a transparência, né, como questões éticas que envolvem que estão, né, ligadas com a teoria de stakeholder e que podem fomentar uma discussão, né? Será que a empresa, nesse movimento que ela fez, ela foi totalmente transparente, ela divulgou as informações necessárias, né? Se o divulgou foi por força de lei ou foi por força da sua própria intencionalidade, né? Então, são questões que, de repente, compensariam trazer também para que os alunos pudessem ter também uma visão sobre como a ética e a governança como um todo podem também ter aderência com com a teoria, né? E com o caso em si. Ok. Bom, gente, eu vou fazer meus comentários. Se mais alguém quiser, vai interrompendo aí. Joana abriu, vai lá. Parabéns pelo trabalho. Eu também trabalho com a teoria do stakeholder, mas sempre eu digo, eu flerto com ela, né? Porque ela não é a teoria da minha tese, mas é uma teoria que eu adoro trabalhar. É, então, eu acredito que talvez assim, alguns cuidados dessa abordagem, porque a teoria ficou maior do que o dilema, pelo menos na tua fala. Infelizmente, não tive ali tempo de ler os trabalhos, eu estou na fase de coleta de dados da tese, então eu tentei me dividir, me esforçar ao máximo para conseguir hoje estar aqui nessa agenda, né? Então, pelo menos assim, pela tua fala, parece que a teoria, o que você traz é muito maior, é a teoria e não o caso. E o caso ele vem justamente ao contrário, né? A teoria ela é a viabilidade, a lente que você coloca para poder resolver o dilema. Então, não sei como está ali na escrita, mas se você, principalmente, né, levando esse trabalho para publicação, o teu enredo, ele precisa ter muito mais esses conflitos, principalmente dos personagens. É importante, num caso para ensino, você ter esses personagens bem pautados para que justamente gere mesmo storytelling. Né? Então você tem o personagem da empresa A, você de repente tem um representante do governo, essas pessoas estarem nominadas e criarem esse storytelling para que seja envolvente e para que vá seminando, sabe? Exatamente aquela visualização de interatividade. E quando você traz ali na pergunta, quem é o stakeholder mais importante? Acho que é muito cuidado com isso, porque nós temos stakeholders que são minoritários. E se nós trazemos, principalmente para a sala de aula, que nós temos grupos que precisam ser prevalecidos, que são mais importantes, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos formadores de opinião. E muitas vezes é justamente o grupo minoritário desses stakeholders, dessas partes interessadas, é o que precisa ter voz. Porque, por exemplo, você está trabalhando ali com sociedade, com governo, então se de repente é uma empresa que ela está trazendo algum demérito para a sociedade, essa sociedade não tem voz. Então, de repente, você assim, quem é mais importante? O fisco é mais importante? A receita é mais importante? Então, acho que assim, esse cuidado, talvez mudar ali
a dinâmica do mais importante, sabe, assim, para o mais próximo para resolver o conflito A, o conflito B, mas não trazer isso, porque como formadora de opinião, vocês como formadora de opiniões dentro de sala, naquele momento você pode estar excluindo grupos, né, numa determinada dinâmica, principalmente porque permeia administração pública. Então a gente tem que ter muito desse cuidado aí. Era só assim, pela tua fala, tá? É assim, minhas considerações são pela tua fala. Me desculpe se de repente o trabalho é muito maior, aqui é só um momentinho, e se de repente está tudo isso lá. Mas Sem pela problema. tua fala é que eu fiz os meus comentários. Bom, obrigada, Mariana, obrigada pelos comentários. Vamos lá, eu separei algumas coisas para falar, algumas coisas mais sobre forma, que eu acho que podem ajudar, assim. A ideia do caso, né, é que os alunos engajem. Então, eu acho que a forma ajuda muito nesse processo. Então, não, a primeira coisa que eu quero falar, que eu acho que é a mais importante, esse caso não precisava ser fictício. Você podia escrever ele 100% com dados secundários. Eu também É, sugeri isso, também sugeri isso. é, Podia botar o nome das empresas que são coisas públicas, né? eu tenho um caso, se você quiser se basear, de dados secundários sobre a Anitta, a cantora. Ele é 100% com dados secundários, e a gente não teve problema nenhum, a gente conseguiu publicar, tá em revista, tá em tudo. Então, se você quiser, no final eu vou deixar meu e-mail se você quiser me pedir ele, ou pesquisar ele aí. Anitta Star Born to be Global. E funcionou, assim, sabe? A gente teve um certo receio no início, a gente tentou aprovação, mas ela não deu a menor bola pra gente. Enfim, eu acho que nesse caso você não conseguiria aprovação, mas com dados públicos secundários você conseguiria. Então, primeira coisa. Por quê? Cara, aumenta muito o valor de debate do seu caso, mas muito. Aumenta também, consequentemente, a complexidade para aplicar um caso desse, porque todo mundo tem opinião, as pessoas vão trazer, todo mundo acompanhou, então os alunos vão trazer outros dados, né? Então, minha sugestão seria escrever ele com dados secundários, sem ser fictício, e botar lá nas notas de ensino uma orientação para o docente que vai aplicar para ele limitar mesmo a discussão, enfim, para ele estar ciente da complexidade dessa discussão, porque ela é viva, né? Mas eu acho que ficaria bem legal. Então, esse é o minha primeira grande recomendação. Depois, eu tenho algumas coisas assim. é, os casos de ensino, eles são escritos para dois públicos diferentes, né? Então, a gente escreve o corpo do caso para o aluno e as notas de ensino para o professor. O objetivo do corpo do caso é única e exclusivamente colocar o aluno no lugar do gestor que vai tomar aquela decisão. Então, é isso. Você precisa envolver, então, todos os recursos literários que você pode usar para envolver, é, diálogos. Eu sei que em casos de dados secundários é mais difícil ainda ter diálogo, né? Porque, enfim. Mas a gente usou, por exemplo, entrevistas públicas dela e botava como fala, né? E eu acho que isso ajuda ao aluno se colocar no lugar do gestor. E a introdução, eu acho que isso é uma coisa meio comum em vários casos dessa sessão, é muito longa. Eu, Ah, em sim. geral, recomendo introduções, a abertura do caso, né? O primeiro contato do aluno. O ideal é que ela seja bem curtinha, 2, 3 parágrafos no máximo, e que ali você consiga dizer o setor, o momento em que se passa, a empresa, os personagens que você vai usar e o dilema. Porque aí o aluno vai lendo o resto do corpo do caso já sabendo isso, e ele vai lendo e pescando informações que ele precisa para fazer essa análise, né? E ajuda o aluno a se colocar nesse lugar e aí lendo e resgatando as informações que ele precisa para análise. Outra coisa,
As notas de ensino, elas prevêem a aplicação da teoria dos stakeholders, né? Eu acho que você pode dar um passo a mais nisso. Você consegue, de fato, ter o ensino indutivo dessa teoria pelo caso que você tem. Então, a ideia do caso de ensino primordial é o ensino indutivo. Então, você não precisaria apresentar a teoria do stakeholder e pedir para eles aplicarem. Você conseguiria apresentar o seu caso e daí tirar a teoria dos stakeholders. É, é muito mais complexo. E aí vamos então à segunda parte, as notas de ensino que são escritas para o professor. Como eu gosto de notas de ensino, tem vários tipos, vários estilos, tem lugares, enfim, é uma questão de estilo mesmo, como eu gosto, pessoalmente. Que ela seja muito um guia para o professor que vai entrar em sala de aula. A gente não tem muitos professores que são especialistas em caso, tem uma barreira aí para entrar, não é uma coisa muito simples de aplicar, porque você perde o controle da turma fácil. Então, eu acho que é generoso de quem escreve transformar as notas de ensino num guia bem prático, assim, de como fazer emergir aquela teoria daquela discussão, né? E eu acho que você tem conteúdo de corpo de caso para fazer isso, né? É só uma questão de reorganizar ali as notas de ensino, ao invés de começar aplicando a teoria, a primeira pergunta, aplicar a teoria, você começa a fazer perguntas da onde a teoria vai surgindo, tá? Enfim, mas eu achei o material muito esperto, né? Num timing bom porque tem uma coisa de caso também que é o timing, né? Daqui a pouco essa discussão não tem mais muito sentido. Então, acho que é isso, tem que ser agora mesmo. Bota ele de pé, não deixa parado, mas transforma ele no usa dados secundários e bota ele para frente, que eu acho que tem potencial. Só para complementar, quando a senhora comentou para ela transformar no caso real, e aí veio que eu li ele como fictício, né, que é o trabalho, e aí quando ela começou a apresentar que era a empresa X, eu disse, não acredito, aí sabe, dá aquele negócio, eu disse, caramba, é ele, então eu concordo com o seu posicionamento em relação a isso. Os alunos adoram conhecer as empresas de casa, né? E ajuda muito no engajamento. Então, ainda mais no caso desse, gente, todo mundo tem opinião. Ia ser divertidíssimo. É isso. Mari, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Senão a gente vai para o próximo. Então, vamos, Jéssica. Quem é o É. segundo? O segundo O se- chegou, não, né? Não, o segundo é de Pedro Américo Duarte, ele ainda não chegou. Tá, vamos Aí seguir. o Então, próximo de então João vamos Paulo nós. Gomes e Raquel Ferreira. Entre Espera a aí. norma e a adaptação, o caso da implementação da ADS na IFES. Bora lá, João Paulo. Eu tô aqui, qualquer coisa. Isto. Posso Então, vamos lá. Então, começar? pode Tá. começar. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado a todos pela presença aqui nessa oportunidade, onde a gente vai apresentar o nosso caso, né, que nós encaminhamos aqui para o SEMEAD, tá? O caso, ele chama-se, então, entre a norma e a adaptação, né? O caso da implementação da ADF na IFES. E nesse caso, o caso ele trata, né, de uma situação em que o aluno ele pode ter noções sobre autonomia, inovação e gestão pública, né? Uma vez que esse caso ele traz na sua essência aspectos relacionados à formação contínua de servidores públicos, né? Entendendo essa formação contínua como um princípio estratégico da instituição, inclusive corroborando esse princípio com as ODS, né? Que estão nos últimos anos cada vez mais ganhando força, pela sua aderência nas organizações e trata especificamente de um tipo de, de ato, né, que pode ser
autorizada aos servidores públicos, né, que é a ação de desenvolvimento em serviço, né, que é um tipo de ato em que o servidor ele pode realizar a sua capacitação sem que ele se afaste totalmente da sua jornada, né? Uma vez que hoje a legislação ela permite apenas o afastamento integral, para que o servidor possa realizar a sua pós-graduação, surgiu em determinado momento, né, que a gente vai abordar aqui ao longo do caso, a oportunidade que esses servidores pudessem realizar essa capacitação em um período parcial, né, que é a chamada ação de desenvolvimento em serviço. Mas desse ato, né, que o governo autorizou, surgiu um conflito, né, que é justamente como essa normativa federal ela teria aderência com a própria autonomia da universidade, a sua cultura, enfim, a sua contingência, e como esses elementos poderiam ser abordados a partir do sistema, né, da teoria dos sistemas adaptativos complexos, né, uma vez que nós temos dois corpos aí com determinadas autonomias e que devem responder entre si para que possam, dessa resposta, gerar, né, uma no caso da universidade, né, atender o seu objetivo para o governo federal, né, seu objetivo central, seu objetivo estratégico central. E para que o aluno ele possa compreender, né, do que o caso se trata, né, e do porquê dessa complexidade que envolve os atores dentro do caso, a gente traz aqui o contexto da IFES, né, que é uma IFES que tem 7 campi na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, contando com mais de 25 mil alunos e 93 cursos de graduação, tanto presenciais quanto EAD, e 53 programas de pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado, né? A IFES conta ainda com 3 hospitais universitários e 9 bibliotecas, totalizando para sustentar toda essa estrutura, um total de 4.963 servidores que estão ativos, né? E desses servidores ativos, 2.000, né, aproximadamente 87%, são professores doutores, né? E, por outro lado, os técnicos administrativos, a gente vê que a balança é totalmente inversa, né? Pouco mais de 6%, quase 7%, têm a sua formação com doutorado, né? Então, nesse sentido, né, a partir dessa estrutura complexa de reitorias, pró-reitorias, hospitais universitários, bibliotecas, né, e bem como a autonomia que a própria Constituição garante para a universidade, para que ela possa gerir os seus atos e realizar, né, as suas atividades de maneira autônoma, né, surgiu então a necessidade de alinhar essa estrutura complexa, essa autonomia que a Constituição garante, com o decreto 9.991, que foi, né, editado no ano de 2029, que trouxe para a ótica da administração pública o plano de desenvolvimento de pessoas, né, que é um plano transversal, um plano que vem top-down, né, de cima para baixo, mas, né, que necessita de algum tipo de adequação e organização por parte dos vários entes, dos vários órgãos da administração direta, né? E foi a partir desse decreto que houve, né, uma oportunidade de se gerir os afastamentos de servidores, né, para capacitação e para qualificação de maneira mais direta, tanto aquilo que pode ser feito de maneira integral, quanto aquilo que poderia eventualmente ser feito de maneira integral ou através da licença para capacitação, né? Estou usando termos bastante técnicos aqui porque envolve, né, um contexto mais específico da administração pública federal, tá? Então, nesse sentido, a ADS, né, ela foi regulamentada a partir desse decreto, o decreto 9.991/2019, que traz na sua essência, né, a permissão de capacitação desses servidores, e nesse caso atenderia mais diretamente os servidores técnico-administrativos, né, mas os docentes também poderiam ser objeto desse tipo de afastamento, desse tipo de ação a partir de um pós-doutorado, e que, a partir dessa permissão de capacitação sem comprometer a jornada de trabalho, isso deveria ser, né, essas eventuais ausências ou afastamentos para a realização da pós-graduação deveriam ser registradas sob 2 códigos, né? O código 393 e o código 394, 393 quando a jornada for completa, 394 quando a jornada for parcial. E como nós comentamos, né, esse tipo de ação ela estaria alinhada com a ODS 4, né, que versa sobre educação de qualidade sendo fornecida para os seus mais diversos segmentos, inclusive a educação, formação da educação superior, né? E a partir dessa contextualização, nós trazemos, né, o dilema do caso que envolve justamente essa implementação, uma vez que há um choque inicial entre essa autonomia de gestão que a universidade tem, né, que a IFES tem,
versus as normativas federais que trazem uma obrigação transversal para a universidade, mas que, por sua vez, devem ser acolhidas e abarcadas pelos entes da administração direta, né? Então, a partir dessa contextualização, surgiram algumas preocupações. A sobrecarga de trabalho em função, né, de eventualmente não haver uma permissão para essas atividades de ADS, uma vez que ela inicialmente não estava tão clara, no corpo do texto isso fica um pouco mais evidente, né? Ela não estava tão clara para para fins jurídicos, né? Da sua aceitação e acolhimento enquanto instrumento normativo possível de ser utilizado pelos servidores. Por outro lado, poderia haver uma burocracia excessiva no que pedir, que tipo de documentação solicitar, que tipo de atos deveriam ser feitos em cada unidade ou em cada setor específico, né? Então, havia toda uma série de questões que versam sobre a autonomia da universidade, tais quais como risco jurídico, né? De atender o que os órgãos reguladores como o TCU pedem e, eventualmente, regras para restituição erária, caso o servidor que realizou a ADS não concluísse, na verdade, né, essa ADS, por algum motivo desistisse ou não conseguisse a qualificação, e de que forma isto poderia ser melhor atendido dentro da universidade para estar em consonância com os normativos federais, ou seja, para que não nem ultrapassasse os normativos federais e nem ficasse aquém daquilo que os normativos federais pudessem autorizar. Né? E um caso emblemático, né, foi a partir dessa servidora cujo nome a gente descaracterizou, Mariana Figueira, que foi uma técnica impedida de cursar o mestrado justamente em função do desconhecimento da unidade dela destas possibilidades que o decreto trazia, né? Então, houve, claro, né, como não havia uma cultura totalmente disseminada sobre esse tipo de ato na instituição, então houve, a partir desse caso emblemático, né, uma necessidade de nós, né, implementarmos esta, trazer essa cultura que era recente para toda a instituição. Então, de um lado, né, nós tínhamos uma pressão total, né, sobre essa conformidade total do ato, né, ou da portaria que seria feita, ou na ausência dessa conformidade total, a possibilidade de sanções por parte do órgão jurídico da universidade, ou mesmo dos órgãos fiscalizadores. E dentro desse contexto, né, é, apresenta-se aqui alguns personagens que fazem parte desse caso, né? O pró-reitor, né, que é o professor Almeida, aí, que traz como preocupação principal esse equilíbrio entre a norma e a inovação, a diretora Adriana, né, que além dessa preocupação do equilíbrio entre a norma e a inovação, tem também uma preocupação com a conformidade jurídica, o coordenador do setor de afastamentos, né, que é o Eduardo Fonseca, que está preocupado em como esse ato ele pode abranger toda a universidade na sua totalidade, dentro da cultura organizacional que cada direção, que cada unidade acadêmica, né, que cada unidade administrativa possui, né, para sua autogestão. E no aspecto da fiscalização, nós temos aqui Heleno Ramalho, né, nós colocamos ele aqui como governo federal, mas ele está como governo federal enquanto representante da Advocacia Geral da União, né, que presta serviço para a instituição e que fiscaliza esses atos para que eles possam estar em conformidade, para que eles possam ser autorizados dentro da universidade, né, da IFES. Então, a preocupação principal dele seria justamente, né, evitar que a produção desse ato produzisse alguma sanção por desvios de função ou de finalidade desse ato, né? Como referencial teórico para que o aluno pudesse abordar esse caso, nós trouxemos principalmente a teoria dos sistemas adaptativos complexos, né, onde nós temos a aderência da complexidade, que o aluno pudesse perceber isso, né, a partir dos múltiplos agentes e das suas interações, ou seja, como é que, de repente, uma unidade administrativa se correlaciona com uma reitoria, que, por sua vez, se correlaciona com um órgão de fiscalização e controle, que tem por obrigação atender, né, um dispositivo produzido pela administração pública federal, né? A adaptatividade a partir do aprendizado contínuo, ou seja, como os vários ciclos de produção de atos e feedbacks poderiam ajudar nesse aprendizado contínuo a adaptar esse ato eh, de maneira mais aderente à legislação, né? Tanto é que até a aprovação do ato foram feitas algumas reuniões, o ato foi negado primeiramente, depois foi aprovado com uma nova
com um novo olhar sobre o ato, né? É, a teoria dentro da teoria dos sistemas adaptativos complexos, né? Em que consiste a auto-organização, ou seja, como é que ah, o ato poderia ser produzido sem a observância do controle central, ou seja, como é que entidades ou órgãos como unidades acadêmicas em campo avançado, que estão um pouco mais distantes desse controle central, poderiam também responder a essa questão da ADS, né? A teoria dos sistemas, que fala um pouco sobre a independência e causalidade circular, que vai um pouco também na questão do feedback, do aprendizado contínuo, e principalmente, né, resultando isso numa aplicação a partir da produção de regulamento interno flexível, participativo e escalonado, né? Então, a ideia aqui seria que o aluno pudesse perceber isso para propor, por exemplo, né, criar uma unidade de teste para que essa unidade, de repente pudesse entender como essa rotina funciona dentro da instituição, criar várias, aí a partir dessa primeira, criar outras maiores de feedback e isso escalonando até ser aplicado na universidade inteira, né, na IFES inteira. Então, a partir disso, né, estratégia adotada como modelo de implementação, uma sugestão que nós trazemos também nas notas de ensino, né, seria a realização de oficinas participativas, aonde vários atores poderiam participar desta gestão, ou dessas oficinas, melhor dizendo, né, e contribuir com as suas experimentações, vendo aonde as ideias originais do decreto poderiam ser aproveitadas ou não, para que pudesse ser feito, a partir dessas oficinas, um regulamento interno coletivo com a participação de todos, para que não haja, né, a consonância top-down que se viu no decreto, e a partir desse regulamento interno, né, uma autorização com critérios, né, principalmente no aspecto progressivo, atendendo esses critérios, como tempo de serviço, alinhamento, né, para justamente minimizar o impacto de, eventualmente, uma demanda reprimida poder causar, né, um sufocamento ou algum tipo de gargalo na análise desse processo, né? Então, poderiam ser adotados critérios, por exemplo, como tempo de serviço, alinhamento ao PDP, impacto institucional, ou seja, o caso ele traria para a ótica do aluno ao realizar ele, né, como a gestão poderia trabalhar, né, para reduzir quaisquer impactos negativos que eventualmente pudessem prejudicar a execução do caso, né? Falta 2 minutos. Já estamos já finalizando então, ó, já chegando resultados aqui no desfecho. Impactos após 6 meses então, né? Aí nós colocamos, né, para trazer um fechamento ao caso, né, que se viu a partir dessas práticas adotadas, né, um aumento significativo de solicitações, né, justamente por conta da demanda reprimida, né, mas que, por outro lado, a partir desse ato já formalizado, esse aumento significativo ele ocasionou, né, uma redução dos indeferimentos por falhas informais, né, porque todos os órgãos, né, todos os setores, as unidades, né, elas estavam já aderentes e alinhadas com o que era necessário para autorização, né? Então, essa redução de indeferimentos trouxe, por sua vez, uma fluidez processual e, né, o caso emblemático, né, que nós tivemos inicialmente com a Mariana tendo a sua proposta negada inicialmente, por conta de uma falta, né, de um arcabouço legal para autorizar, com a produção da portaria, né, que foi o principal produto de toda essa relação com o caso, ela teve então seu mestrado aprovado, contando justamente com o apoio da instituição, né, sentindo-se parte, né, da instituição e a instituição sendo beneficiária dessa ação que ela iria realizar, criando na organização, né, uma cultura de desenvolvimento contínuo consolidado, ou seja, não aí claro, né, trazendo sobre a ótica do serviço público, né, não é nenhum pecado ao servidor ele querer se qualificar, né, basta que haja uma aderência entre essa qualificação e os objetivos estratégicos da organização. Por fim, trazemos aqui as referências que nós utilizamos no caso e finalizamos agradecendo a todos e a todas, né, pela participação e também pelas contribuições que vão ser agora, né, observadas. Obrigada, João Paulo. Vou fazer de novo, vou abrir para comentários e perguntas gerais, depois eu faço os meus. Júlia, eu posso fazer também uma complementação da minha perspectiva, um pouco do histórico? Claro,
Claro. A gente já apresentou um outro caso de ensino hoje na parte da manhã do SEMEAD e a gente também teve umas devolutivas, ou questão de estrutura de personagens, né? Cada um, igual como você falou, cada um com o seu jeito, né? Com as suas preferências, né? Eu não vou ser passional de colocar a palavra gostar, mas de preferências. Esse é um material que a gente trabalhou ele é um caso real, né? A gente descaracterizou algumas questões. Eu tive uma vivência bem trabalhada nele, porque a gente usou ele não em graduação, em colégio, coisa. A gente usou ele em oficinas com servidores. Hoje eu estou numa estatal, que é a EBSERRA, estatal do MEC, que está presente hoje em 46 hospitais que tem medicina na rede federal. Então, a gente vê muito conflito de questão de organização de legislação trabalhista, né? O pessoal da EBSERRA é tudo CLT, e aí onde a gente vai para esses hospitais são servidores da 8112. Então a gente tinha um impacto. Eu trabalho com gestão de pessoas já nessa área já tem um tempo, então a gente viu bastante impacto. Então a gente usou esse caso em oficinas e foi muito interessante, porque o caso de ensino a gente moldou ele num jeito um pouco mais simples com os termos técnicos, mas atrás disso tudo teve uma aplicabilidade que até um dos caras hoje sugeriu para a gente na parte da manhã de talvez colocar no próximo caso de ensino a experiência, colocar, foi usada essa experiência em tal lugar, dizer que traz uma característica, né, com um pouco mais de robustez para o caso. Aí eu fiquei de falar esses 2 minutinhos de colocar essa ideia. Esse ADS, ele era uma única coisa que nessa universidade, né, nessa região nossa, que ele não tinha em outro espaço, porque a 812 preconiza a licença para capacitação de 90 dias para quem faz 5 anos, né, de exercício, que é a antiga férias prêmio, ou a licença total. E a gente aqui com esses três hospitais é que foi o peso para a gente, porque a gente não podia abrir mão de uma enfermeira, de uma técnica de enfermagem, do pessoal da área básica, porque eu ficava sem tratar a saúde, então não era uma coisa que batia. E se o profissional pegava licença, ele perdia insalubridade, que é aquilo que corrobora, que melhora o salário dele, né? Às vezes o salário é de assistente, de auxiliar. Então, a gente precisava encontrar uma solução para essa falha nossa no sistema que a gente tinha, porque tinha um decreto anterior, que é o de 2006, que também dava uma ideia de instituição de ensino e que não deixa seus funcionários progredirem no ensino. Se a gente tem um decreto de lei federal que fala da valorização do servidor, valorização de carreiras, de promoção, né, de todo um desenvolvimento, e a gente não preconizava isso para os nossos servidores. Então, nós, enquanto gestão de pessoas, ficava com aquele carão lá, né, de não conseguir colocar na legislação para a nossa própria equipe. Então, esses 3 hospitais foi meio que estupim para conseguir isso aí. E aí, esse EDS, a gente mandava o Ministério Público, devolvia, falava que não cumpria os requisitos, que dava dano ao erário, porque o servidor ele não precisa devolver o tempo, ele não precisa devolver salário, ele precisa explicar, ele só sai para aquela atividade. Então, se eu tenho aula de doutorado na quinta tarde, ele só não trabalharia na quinta tarde. Então, ele pode fazer até 50% da redução de carga horária. Então, fugindo um pouquinho do caso de ensino, colocando como que a gente aplicou em oficinas de vários trabalhadores, a gente divulgou isso como uma prática importante na rede EBSER, com o Hospital de Brasília, de Goiânia, com o Paraná também, que quis ouvir esse outro lado, como que a gente conseguia bater, não ir de cara com o judiciário, né? com a AGU na nossa cola. Então, assim, para reforçar a ideia do que foi falado, mesmo sem esse robustez de caso de ensino, tem uma estrutura muito interessante, com muita aplicabilidade nesse material de ação de desenvolvimento. Tanto é que a portaria foi publicada em julho de 2021, depois corrigida ali com alguns itens, e a gente conseguiu fazer uma mudança ao longo dos 2 anos de 6 para quase acho que 11%, se não me falha a memória, dos nossos assistentes auxiliares com o doutorado. Então, a gente já tem uma dinâmica de titulação e outros em curso. Pode ser que no final de 2025 ou início de 2026, julho de 2026, parece que alguns vão terminar, a gente vai ter uma mudança de estatística de ter os servidores de uma instituição de ensino também com bom ensino. Então, era só para fechar um pouquinho essa parte. Não, excelente. Eu acho que isso dá muita robustez mesmo, né, pro caso. É, é super interessante colocar isso lá nas notas de ensino, né? Como outras aplicações que não estão previstas ali, né? Eu acho que valoriza, sim.
Vou abrir e depois vai lá, Joana. Ah, eu falei, meu Deus, só podem ser servidores, né? Só podem ser servidores de IFES. Eu sou servidora de IFES, né? Sou TAI e também transito pela docência como professora substituta. E eu falei, não, tem alguma coisa. Eu falei, um dos dois teve essa vivência muito próxima, ou os dois, porque é uma linguagem muito próxima, né? Então, assim, da tua narrativa, da narrativa ali do João apresentando, a minha contribuição não é nem para o caso, mas é de um outro produto que vocês podem fazer uma vez que vocês trabalharam com resultados de implementação, que é o artigo técnico, que algumas revistas hoje fazem, né, aceitam, tem uma grande aceitabilidade, que é um outro produto que vocês podem estar justamente aí trazendo, é, como é que eu vou te dizer? Que você pode estar trazendo para o mercado que é para além só assim, ó, nós fizemos e entregamos para poder fazer e coletamos algumas informações, né, do que os gestores achavam como possibilidade de implantar. Vocês não, vocês fizeram exatamente as oficinas, escutaram os lados, isso passou um tempo. Tem uma pegada que é muito importante, né? Porque quando a gente fala do PDP 2019, para poder implantar em 2020, você tem a pandemia e toda essa complexidade de tratar de uma implantação. E isso é muito rico, sabe? Mas eu vejo como outro produto. Justamente ajudando gestores, pegando essas informações e ajudando os gestores ali com o resultado, porque o artigo técnico, ele é o benchmarking do pesquisador. É onde você vê exatamente uma outra coisa e você diga, nossa, isso aqui teve uma experiência assim que trabalhou tanto dentro da academia quanto a parte da gestão, o business ali. Então, quando eu olho, eu falo assim, nossa, está muito mais rico, né, como outro produto do que caso para ensino, porque caso para ensino você também tem um detalhe. Quando você cai numa seara muito técnica, a aplicabilidade dele, a receptividade para a docência, às vezes te dá uma restrição. Digo assim, ó, que eu transito ali nas áreas, né? Então, quando eu vejo uma discussão de assunto organizacional, dependendo da situação para levar para a sala de aula, isso não é muito didático, em que de repente, esse docente teve uma coisa de gestão, um momento na gestão, passou pela gestão para poder compreender, ele não leva para a sala de aula, ele vai levando mesmo aquilo que vem do mainstream, né? Os exemplos mais clássicos dos livros, ele não leva isso do dia a dia. Por quê? Porque não é a realidade dele. Então, com uma pergunta mais elaborada do aluno, ele acaba se sentindo desconfortável, né? De não conseguir alcançar. Então, quando eu olho ali para a casa de ensino nessa filigrama, né? Talvez a situação tanto para a sala de aula para o docente, quanto até mesmo, dependendo da revista, para a publicação, talvez vocês demorem um pouco mais, sabe, para conseguir essa receptividade de um produto que ficou tão legal. Eu me senti ali, apesar que dentro da minha universidade essa questão é muito bem resolvida, a gente conseguiu desenvolver muito bem. É lógico que a gente diz que a gente tem duas redes, né? Os hospitais universitários, que a gente diz é um outro corpo, né? Existe A exatamente ENAP trouxe alguma coisa dessa para a gente sobre trabalhar isso, nessa perspectiva. Aí, isso. não fechando seu assunto, não te comprometendo, mas só para lembrar, aqui nós temos três mestrados também dentro da instituição que são Uhum. profissionais. A gente tem a rede Profiap, tem o mestrado profissional de gestão e tem um curso de graduação também com gestão. Então, a administração pública aqui, ela bate na porta. Ai, que bom, que bom, que bom mesmo. Mas, assim, pensem nessa possibilidade, experimentem, dê uma olhada, assim, por curiosidade, como outro produto, Né? outras revistas, que eu Sim, acho que na verdade, professor, o artigo, Seria o o caso para PTT, ensino, João Paulo, só para lembrar? na verdade, assim, a gente fez inicialmente um artigo de disciplina que derivou o caso para ensino e que está derivando o PTT também, né? Então a gente tá aproveitando, sugando ao máximo nessa essa experiência que a gente teve na implementação, né, dessa rotina dentro da universidade. Obrigado, professor. É isso, gente. Mais alguém? Mais algum comentário? Vai lá. É, então, eu também queria comentar, assim, fazer um comentário, parabenizar João e a Raquel,
né? Eu me identifiquei também com o caso. Eu sou também servidora, né, técnica administrativa de um INPE. Então, assim, estou afastada hoje, né, justamente para estudo, para me qualificar, mas foi algo recente que a instituição adotou, né, mas assim, foi fruto de muita luta da reitoria atual, inclusive, né, que teve essa sensibilidade de ouvir os técnicos administrativos, porque até pouco tempo somente os professores que tinham esse direito de se afastar, e aí eles colocavam, né, como essa impossibilidade que os professores podiam, porque eles têm direito ao substituto, enquanto que o técnico administrativo, né, não tem esse direito. Tanto é que na última greve houve, né, esse dilema, né? Um dos pontos de greve seria lutar para que pudesse os técnicos eles tivessem direito a esse substituto. Então, muitos IFES ainda hoje, né, não dão essa oportunidade. Então, seria muito interessante, né, que vocês divulgassem, ampliassem mais ainda esse trabalho para que essa discussão ela fosse cada vez mais fomentada, né, para que fosse de fato um direito para nós técnicos administrativos. Parabéns. Obrigada. E ver que mudança até na carreira do PCCTAI, né? Vocês mudaram, né? Agora das progressões que aconteceram durante o ano passado. A gente acompanhou algumas questões aí também. Estamos abertos para convite, né, João? Para divulgar, para ir fazer uma reunião online, vamos partilhar, vamos ouvir, porque a parte jurídica é muito importante, ver como que são os tratamentos em outros espaços. Sim, sim, maravilha. Vou pegar o contato de vocês. Bom, pessoal. Bom, parabenizar, né? É nítido que tem muito trabalho, assim. Essa é uma das coisas, o corpo do caso tem muitos dados. Isso é bom, né? Nesse caso, especialmente porque a gente está tratando de uma coisa bem específica. É, E aí fiz alguns comentários, assim. Também, alguns que eu fiz no caso anterior, né? O tamanho da introdução, eu acho que pode é, ser mais curtinho e mais literário, assim, para fisgar mesmo o aluno. Eu incluiria alguns diálogos ao longo do corpo do caso também nesse sentido de tornar o texto mais fluido, mais atraente. É, Quero fazer uma sugestão que eu acho que vale para todo mundo, assim, eu tenho tido alguns retornos de revistas, né, que sugerem que a gente, nos objetivos de aprendizado, use a taxonomia de Bloom, nos casos, e coloque em tópicos, e que cada pergunta de discussão responda a um dos objetivos. Então, eu acho que é uma forma que ajuda a gente a estruturar, né, a nota de ensino. Não é específico para este caso, mas é para todos. Assim, eu estou pegando algumas coisas que são gerais e falando em um específico. Mas o objetivo, acho que o de vocês está bem longo e não o objetivo de aprendizado. Aí me deu esse é um retorno que eu tenho tido de algumas revistas e eu acho que funciona na hora da gente pensar, né? Então, eu uso a taxonomia de Bloom para escrever os objetivos e para cada objetivo eu preciso de pelo menos uma questão de discussão para cumprir aquele objetivo. Então, como é que o aluno vai sair sabendo isso se eu não vou abordar ali na discussão, né? E aí, também pensando no ensino indutivo, vocês terminam o corpo do caso sugerindo uma teoria. Eu ia sugerir que vocês tirassem isso, porque exatamente para o docente poder fazer essa condução, sugere a teoria para o docente, e transforma as notas de ensino nesse guia, né? Para usar a teoria, vocês têm material para isso, para ser indutivo. Aí tem uma hora na apresentação que você fala assim, que são as sugestões, né, de encaminhamento. Faz um esforço de transformar aquilo para a voz do aluno. Então, assim, você dá a sugestão. Que pergunta você deveria fazer para que o seu aluno respondesse aquela sugestão? Ou sugestões naquele sentido, entende? Eu acho que as notas de ensino têm que ter um pouco desse tom, que é
dá a mão pro professor que está entrando em sala de aula, falando, ó, escrevi esse material aqui para você. Pergunta isso, isso e isso, que você vai ter essa resposta aqui. Claro, no caso de vocês, vocês já aplicaram, então vocês sabem um pouco o que que vai vir, né, de resposta dos alunos. É claro que é uma suposição, assim, mas é esse o esforço, sabe? Como que esse material aqui que eu escrevi consegue sair nessa teoria aqui? Então, eu acho que ali, naquele ponto, se você faz um esforço de frasear uma pergunta que saiam aqueles resultados, você consegue transformar ele num caso com ensino indutivo, com pouco esforço, né? E aí, essa pergunta, ela vai derivar num objetivo de ensino lá na taxonomia de Bloom, né? É esse eu acho que o Eu, esforço para deixar as notas de ensino redondinhas. Diga, Raquel. é porque foi sugerido isso para a gente na correção, na avaliação, quem avaliou o nosso artigo sugeriu, e a gente já tinha trabalhado taxonomia de Bloom num ou outro, que uma pedagoga, que eu também sou da área educacional, né? Sou pedagoga na minha primeira formação. E aí a gente achou que talvez, né, não ficaria muito pedagógico, muito melosinho, muita coisa assim, mas a gente já observou, já leu, só que não dava tempo de mexer mais, né? Mas foram Claro. mas foi dada essas sugestões. Inclusive, eu e o É. João Paulo já discutimos para uma possível uma reunião de amanhã, acho que tem uma reunião 2h30 para possíveis publicações, conhecer, né? O pessoal, a gente já quer ouvir de uma outra forma, já quer levar material com essas anotações, com essas observações, com a questão de sugestão de diálogo, igual você falou. Então, a gente já está anotando tudo isso, porque já estava pronto, né? Muito bem. Não, e eu acho que esse tipo de coisa ajuda, né? Para mim, eu não fazia isso da taxonomia de Bloom, assim, e desde que eu tive esse retorno das revistas, me ajudou muito a pensar quais questões de discussão eu preciso ter para atingir aqueles objetivos, né? A nota de ensino fica bem amarradinha, assim. Então, você tem Eu vi isso objetivo, tem que ter uma nas questão de diretrizes. discussão. É Nas diretrizes da muito. educação da administração mudou, né? O curso da administração mudou nos últimos 4 anos. Sim, As diretrizes agora ficaram com 60 disciplinas. Então, algumas delas ficaram com esses. Alguns fizeram até crítica, chamando de penduricalho, mas sendo mais específico, onde você tem a pergunta, o objetivo de ensino, não às vezes de aprendizagem. Não, de aprendizagem seria na visão do aluno, na autonomia do aluno, sim, na, sim. na lente, né? Na perspectiva do aluno. Vamos aprimorar. Mas eu Obrigada. acho que ajuda, assim, a pensar a nota de ensino. E é isso, pensa assim, se eu tivesse um amigo, fosse soltar ele dentro de sala de aula com esse caso, o que que eu ia dizer para ele? É isso que tem que estar na sua nota de ensino, entendeu? Escreve para amigo. E essa é uma das coisas que eu acho mais legais de caso de ensino, é a gente estar aqui há anos nessa discussão, produzindo material uns para os outros, porque na prática é isso que a gente está fazendo, né? É, sendo generoso em, ó, vi um caso bacana que eu acho que dá para discutir teoria tal, entra em sala de aula e vai discutir teoria tal com ele. Pensa desse jeito aqui, né? Então, eu acho que pensando dessa forma é uma forma É. legal da gente produzir material. E só finalizando, deixar a sugestão para a Raquel que também, aproveitando que a gente vai ter que fazer estágio docência nos próximos semestres, né? A gente roda eles no estágio docência testando, aí adapta ele, né? Para acolher todas essas sugestões e ver, né? De fato, a percepção do aluno, né? Porque uma coisa é a gente escrevendo, outra coisa é quando vai, né? De fato, para a visão do aluno. Excelente. Obrigada, gente. Próximo trabalho, então. Perfeito. Próximo trabalho é da Joana Dark e Valdirene Teixeira, já que o Pedro ainda não chegou. E quando a informação não chega? O desafio de comunicar políticas públicas para múltiplos stakeholders. Vocês conseguem observar na tela, porque aí para mim assim fica só, Sim, né? Beleza, então. Então, boa Começar? tarde. Posso ir? Pode. Então, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Juna Dark, sou doutoranda em administração na Universidade do Vale do Itajaí. E eu e a minha colega Valdirene, de uma conversa informal, de onde que nasce esse caso para ensino, é,
resolvemos, a gente, naquele checklist, né, de mestrado e doutorado, então temos que produzir, fazer as nossas produções anuais aí para fazer o checklist de congresso. Então tá bom, vamos aproveitar aqui essa conversa e vamos transformar isso num caso para ensino, porque é uma situação em que, inclusive, a Val passou. Então, é um caso em que a gente diz que ele é meio fictício só, né? E, apesar de trabalhar com algumas outras coisas ali, em como a maioria ficou, né, como parte fictícia, mas nasceu aí dessa conversa, né? Então, quando a informação não chega, veio justamente da situação e pelo que a Val vivenciou, sendo professora da rede privada, chega naquele período de vacinação, e aí tá o que vem, né, o que foi veiculado no município dela de origem, é que somente professores da rede pública estavam elegíveis ali para tomar a vacina. E naquele momento, ela, né, que aí nós chamamos de Ana Luísa, ela não tinha exatamente essa informação de forma clara. Então, ela foi, entrou nos sites, olhou, e essa informação pelo site não era uma coisa muito clara. Então, ela resolveu, falar, vou usar o que eu posso. Eu vou para a ouvidoria e vou dizer, olha, eu não consigo ter essa informação e eu não quero ir até o posto para poder chegar lá e saber se eu tenho ou não esse direito, enfim, pelo SUS. E essa denúncia que foi feita, né, pela ouvidoria, ela começa a repercutir porque ela acaba chegando na mão do secretário municipal desse município. A gente poderia dizer o município? Poderia, mas só que hoje a gente tem um conflito de interesses, porque os meus stakeholders da minha tese, eu justamente são esses gestores públicos, né? Então a gente não queria exatamente confrontar, trazer alguma coisa que pudesse naquele momento milindrar essa relação. Então, aqui nós temos os personagens, no caso, que é a Ana Luísa, essa professora da rede privada, que ela está procurando acesso à informação de forma clara e fidedigna. Nós temos o Dr. Mesquita, que é um nome fictício, em que ele precisa de uma solução efetiva. A Carla, coordenadora da comunicação, porque ela passa, naquele momento, a ter uma situação em que ela precisa transformar tudo que é da linguagem técnica, que vem lá do gestor público, falando sobre metas, falando sobre estatística, tem que passar exatamente isso como forma das campanhas, né, de uma forma muito mais fácil para gerar esse engajamento. Temos o João, que é o responsável pela TI, que é o responsável pelo sistema. Eu falei assim, nossa, mas eu não consigo, o nosso sistema ele não está tão otimizado, eu não consigo gerar de imediato esses links aqui, eu não consigo trazer logo esse recorte, nós temos essa limitação para resolver isso de pronto agora, né? Tem um assessor jurídico, né, também dentro desses personagens, em que a parte dele, olha, a gente tem que cumprir a lei de acesso à informação. Se está acontecendo isso, já estamos ferindo isso aqui e vamos ter que atender. E a Marta, que é a gestora do planejamento, né, que está ali dentro da subordinação, dentro da subordinação do doutor Mesquita, que diz, olha, se a gente não cumprir as metas de vacinação, vamos ter cortes, inclusive vamos sofrer as sanções desses repasses financeiros para o próximo ano, porque a meta do país é tal e o nosso município precisa alcançar, né, esses indicadores, esses índices aqui. E aqui nós trazemos, né, uma reportagem, que é uma reportagem real, né, que fala justamente sobre essa responsabilidade compartilhada, que as campanhas de vacinação, para conseguirem alcançar as suas metas, elas são compartilhadas entre o governo federal, os estados e os municípios, sendo que, de fato, a distribuição dessas vacinas é a cargo do município. Então, o dilema é como melhorar a transparência e a eficiência da comunicação, assegurando o direito à informação de diferentes públicos e êxito das campanhas. Então, nós temos ali diversos stakeholders, né, diversas partes interessadas em que estão envolvidos nesse dilema para poder
em que todos eles sejam atendidos, tanto como uma responsabilidade, tanto como a situação de ser recepcionado dentro do seu direito, quanto outro do cumprimento das suas metas, né, das suas metas laborais. Então, tinham vários stakeholders ali envolvidos. Então, terminamos o caso de ensino com esse dilema, retomamos ali justamente o dilema ao final, para que a gente pudesse, para que os alunos possam, né, ali os discentes, ou de repente, se não for dentro da graduação, se de repente for em cursos de capacitação, alguma coisa assim de gestão pública, para que esses participantes, eles possam justamente pensar sobre o dilema, como é que eles podem resolver. Então, aqui nos objetivos de aprendizagem, usando a taxonomia de Bloom, porque um dia me disseram, ou você usa a taxonomia de Bloom, ou então você corre risco, né? Me disseram isso e nunca mais eu deixei de usar a taxonomia de Bloom. Então, nós temos ali que é justamente o primeiro ensejo deste caso para ensino é trazer, né, essa compreensão, compreender como é importante a comunicação como uma ferramenta, porque ela é que vai fazer esse engajamento da sociedade. E a importância da comunicação na gestão pública é justamente o que a gente diz assim, por que essa lei pega e por que essa lei não pega? Né? Então, essa comunicação a gente traz ali, primeiro, para poder compreender essa importância, né, para trazer o engajamento. Identificar e analisar os principais problemas de comunicação institucional. Olha, se no site aparece dessa forma, será que isso é a melhor forma? Será que tem outras formas? Então, justamente para poder o aluno começar ali, né, o participante começar ali a identificar o que seriam os problemas, né, para fazer o guia dele de como solucioná-los. Desenvolver as habilidades de argumentação e defesa, porque isso eu acho que é acho que a grande perspectiva do docente não é só que o aluno entenda o conteúdo, né, mas que ele consiga, principalmente, pronunciar a sua argumentação. Então, aqui é justamente trabalhando essas habilidades. Né, trazendo ali, por exemplo, da parte de cima, o identificar e analisar esses principais problemas, então ele consegue ali desenvolver essa argumentação, o que ele visualizou como problema, por que ele identificou dessa forma, qual foi a fonte que ele foi buscar esse problema, então, justamente para isso. E, o último, né, discutir sobre essa implementação de uma linguagem mais simples, uma vez que todo dilema ele está ali consubstanciado justamente na forma dessa comunicação. Então, as fontes de dados, né, o caso apresentado é uma construção fictícia, baseada em uma experiência real vivida por uma das autoras. Para sua elaboração foram utilizados dados que foram modificados e empregados também os dados secundários, principalmente esse da reportagem, enfim. Os nomes mencionados não correspondem à realidade, né, são todos fictícios. E nas notas para ensino, nós trazemos justamente ali as questões para discussão, e vamos justamente dentro desse roteiro trazendo a questão e trazendo ali o que traz a teoria de reflexão para poder pensar essa discussão. Trabalhamos com duas teorias, que é a teoria dos stakeholders, porque os personagens são justamente as partes interessadas, e trazemos a teoria de Lasswell, que é um modelo de comunicação de massa. Então, justamente articulando essas duas teorias para poder fazer esse debate das questões. Então, a primeira questão como a Secretaria Municipal de Saúde pode identificar, mapear e priorizar os diferentes stakeholders envolvidos na campanha de vacinação, considerando as suas necessidades informacionais e específicas. Aqui é justamente esse mapeamento, inicialmente utilizando a teoria dos stakeholders, identificando quem exatamente faz parte do processo e inclusive, para além do texto, nesse momento, o aluno, ele pode, né, o participante, ele pode observar que podem ter outros além daqueles personagens licitados, né, de acordo com a temática. Então, assim, estamos falando de campanha de vacinação, poderia ser eu, poderia ser ele, poderia ser outra pessoa, então é justamente ali proporcionar ao aluno para que ele faça um mapeamento olhando
para o caso, mas de uma forma muito mais panorâmica, né? Exatamente saindo só daquele cenário, pensando fora dele também. A questão 2 é de que forma o envolvimento dos stakeholders na construção da estratégia de comunicação institucional pode contribuir para o sucesso de campanhas públicas, como a vacinação contra a gripe. Então, aqui justamente a gente falando assim, olha, esses stakeholders não é só aqueles que de repente estariam dentro da gestão, né? Num primeiro momento que aparece de forma mais direta ali, que é a coordenadora de planejamento da saúde, ou que é a assessora de imprensa, o assessor jurídico. Eu tenho outras formas em que eu também posso trazer esse envolvimento, né, desses stakeholders na construção da estratégia. Eu posso justamente trazer estratégias em que os participantes podem pensar, podem trazer ainda mais nessa nova geração que utiliza muitas redes sociais. Olha, vamos fazer esse engajamento dessa forma, e como seria? E aí pensar também na parte jurídica, então discutir tudo isso, né, essa forma de vários envolvimentos, né, para além de uma comunicação que fosse apenas institucional, né, porque usando a teoria de laço, essa modelagem de comunicação de massa são coisas que podem exatamente ali são aceitas, né, para colocar em debate essa forma da comunicação de melhor alcance. A 3, como a adoção de uma linguagem simples e inclusiva pode contribuir para o fortalecimento da transparência e do direito à informação no setor público. Ali a gente coloca justamente é, o, essa facilidade, né, essa parte que eu vou incluir para além daqueles que estão na academia. É justamente onde eu começo a falar sobre o. Volto lá, né, no meu primeiro discurso sobre o engajamento. É, então, essa adoção, ela vai proporcionar isso, então, que eles possam experimentar, né, textos ali de linguagens mais simples, qual é a diferença de um parágrafo mais rebuscado e de um parágrafo com mais facilidade, com palavras mais claras e mais simples para uma comunicação de massa. E o 4, quais são os elementos essenciais de uma comunicação pública acessível, né, que podem ser incorporados no planejamento estratégico. Esses elementos, quando eu olho para a teoria de laço, eu já tenho lá alguns elementos que eles trazem, mas aí essa discussão, inclusive dentro da sala de aula, eles trazem outros elementos para além desses, né? Porque tem aquilo em que o teórico pensou, olha, os elementos essenciais da comunicação é uma linguagem mais fácil, é o modelo, é o local onde isso vai repercutir, e hoje nós temos, para além disso, principalmente aí com as redes sociais. Falta 2 minutos. Certo. Estamos no finalzinho. Então, ali para as notas para ensino, ainda o fechamento dessa discussão, é claro, nenhuma condução de uma resposta fechada, até porque o caso de ensino ele não tem uma resposta, porque se o tivesse não seria caso para ensino. Justamente trazer a finalização, né, fechando justamente com aquilo que a gente coloca logo lá na parte inaugural, dizendo dessa importância da comunicação eficiente. Então, retomando ali como estamos falando ali de uma situação de política pública, então dando voz ali para o cidadão, sabendo que ele tem um papel importante, que é por meio dele, é através dele, e é por ele que essa comunicação precisa chegar, falar sobre a transparência, e ainda a gente espera, né, que a gente consiga fomentar ali essas reflexões sobre vários caminhos possíveis. A gente tem alguns caminhos que são bem assertivos, né? Falando assim, vamos melhorar o site, vamos melhorar isso, né? Porque pelo próprio cenário, mas trazer essa reflexão de repente com que venham e emerjam aí uma imersão de novas soluções, novas proposições. Deixamos ali uma tabelinha, né, da sugestão desse plano de aula para guiar o docente em termos de tempo, de time. Aqui estão as nossas referências principais que utilizamos e obrigada. Aguardo as contribuições. Obrigada, Joana. Vou abrir para comentários e eu termino. Deixa eu falar então.
uma contribuição também. Gostei muito das notas de ensino, a forma como elas foram estruturadas. Foi uma, como a própria imagem mostrou, foi uma cadência, né, que uma vai levando a outra. E novamente, né, usando a teoria do stakeholder justamente para, nesse caso específico, né, demonstrar não somente a participação, mas também a responsabilidade de cada agente, né, nessa tarefa, né, nessa missão, né. Então, ela traz para o aluno essa percepção de que, para o caso, né, deve haver uma coordenação contínua, múltipla, né, e cada um desses agentes, né, cada um desses stakeholders, com as suas obrigações e responsabilidades, né, e que para com a sociedade, né, que é um outro stakeholder, deverão também ter algum tipo de relacionamento, né, algum tipo de resposta, dar algum tipo de resposta, né. E claro, o caso também ele é um caso que, apesar de ele estar localizado, né, basta o professor, quando for aplicar, né, ele pode fazer uma adaptação pura e simples, que esse é um problema que se repete praticamente, basicamente, em todo o território nacional, né, essa diminuição da cobertura vacinal. Então, se eu fosse usar aqui em Uberlândia, eu só mudaria, né, o caso para trazendo aqui para Minas Gerais. Né, ficou muito bom, gostei bastante. Obrigada. Bom, Eu pessoal, eu ia vou comentar falar. só Vai. parabenizando. Obrigada, Raquel. Se quiserem me interromper e lembrarem de alguma coisa, podem ficar à vontade. Primeiro, parabenizar, né? Ficou muito legal. O caso está muito bem escrito, tanto o corpo do caso quanto as notas de ensino. É, eu fiz dois comentários assim que eu acho que podem ajudar, né, a deixar o caso mais maduro para uma publicação. A primeira delas é. Não, vamos primeiro para o corpo do caso. Eu trabalharia melhor o dilema, porque se você for olhar, o dilema, ele não é um dilema. Ele é, assim, o que fazer? Eu botaria mais dois lados que sejam de fato um dilema, né? Que tem um trade-off, assim. Porque você não tem. E dá para construir, assim, é só elaborar mais um parágrafozinho e você chega lá. Porque é uma pergunta muito aberta, né? Então, assim, você tem um problema de comunicação e a resposta pode ser muito complexa. E isso pode dificultar o docente aplicar em sala de aula. Então, eu acho que trazer um dilema que tenha um trade-off, então, tem duas soluções, você pode propor duas soluções, e isso não impede que os alunos tragam outras. E aí, você pode colocar, já que ele é fictício, assim, né, adaptado, você pode colocar uma pessoa da secretaria que pensa de um jeito, o outro que pensa do outro. Você pode valorizar esse processo e isso traz mais insumos para a discussão em sala de aula, especialmente para uma turma menos experiente. Porque se você for aplicar isso com gestores públicos de alto escalão, você não precisa de dilema, né? Eles vão ter embasamento para discutir. Agora, se você vai para a graduação, é, posicionar isso ajuda, né? Ajuda os alunos a conseguirem imaginar um cenário tão complexo. E aí você vai valorizar um lado, valorizar outro, e eles não precisam, não dá para ser óbvio, né? Porque assim, e aí, o que que a gente faz? A gente melhora a comunicação. Se você vai para o nível de graduação e não tem esse dilema, a tendência do aluno é terminar isso. Então, cria uma rede social. Enfim, é uma resposta que pode ser muito curta, né? Então, eu valorizaria esse dilema, assim. Duas coisas são legais no dilema. Quanto menos experiência tem a turma que você vai aplicar, mais marcado, quanto mais marcado ele for, ajuda. E outra, tem um senso de urgência. Então, assim, eles precisam resolver antes da próxima campanha. Eles precisam resolver porque está entrando uma campanha de outra vacina na semana que vem. Porque aí dá um senso de que isso precisa ser resolvido agora, né? Senão, assim, pensa para o ano que vem, né? Dá enfim, eu acho que ajuda. E o outro comentário é no sentido de nas notas de ensino, vocês estão prevendo a aplicação das teorias. Eu acho que dá para fazer aquele esforcinho e
prever a pergunta que você vai fazer para o aluno, para ele responder aquilo que vai dar na teoria. Ao invés de prever a pergunta e a resposta à teoria, sabe? Dá para botar mais uma camadinha ali para isso ser mais indutivo, assim, e ser mais um guia mesmo pro docente em sala de aula. Mas parabéns pelo trabalho, eu acho que tem muito potencial de publicação, porque é isso que o João Paulo falou, vale em qualquer região, né? É um debate rico para várias áreas, assim. Júlia, deixa eu só fazer assim, não é um contra-argumento, tá? É só uma justificativa de por que está estruturado dessa forma. Infelizmente, nós escrevemos para produzir, né? Então, o caso, hoje, ele está no template e na estrutura já de uma determinada revista. Então, assim, ó, por que a discussão está dessa forma? Se você pegar uma determinada revista, você vai ver que a discussão é exatamente dessa forma. Sim, é estilo, né? Isso. E aí, Tem o algumas revistas que estilo, publicam de um jeito, tem outras que isso. E publicam de assim, outro. infelizmente, não é mais o estilo do autor, porque a gente está passando por um momento em que caso de ensino tem template fixo. Não, mas tá todo mundo aí, gente. Todo mundo quer publicar, assim. E você recebeu comentários do revisor, você atende, né? Essa é a Sim, melhor coisa a exatamente. fazer. Então, eu tenho um outro caso que está publicado, que está justamente nessa estrutura, inclusive do trade-off, porque a revista ela pede isso, né? E aí quem lê esse fala assim, nossa, mas que estilo diferente. Eu falei, não, é porque agora eu estou na quarentena dessa revista aqui, né? Porque você entra na quarentena. Então, agora eu estou na quarentena, então eu tenho que escrever, porque outra coisa que eu aprendi, mas aprendi só no doutorado, você não escreve. Você já escreve sabendo para quem você vai escrever. Qual é a revista? Porque isso te economiza muito Facilita esforço, muito. né? Facilita muito. Então, este caso, a estrutura da dinâmica de você ter a pergunta e essa inter-relação que, de fato, assim, na minha percepção de quem teve uma disciplina de caso de ensino, que eu digo com uma das melhores, que é a Nete Alberton, né? É, chega a me dar uma coisa assim, não, mas espera aí, né? Peraí, eu já estou trazendo a retórica, mas se eu quiser essa revista, é dessa forma que tem que ser. Então, eu entendo Não, completamente, faz mas todo só sentido. sabe? É só para poder te justificar, né? Que assim, eu acho super importante isso, mas se você amanhã falar assim, mas por que ela permanece insistindo nisso? Mas Não, mas e assim, não tem nenhum jeito errado, né? São não. formas mesmo de entender, né? Aham. O material. É um material didático. E aí tem formas distintas de entender. Tem linhas de pensamento que entendem que a teoria é o mais importante do caso de ensino, né? Assim, a teoria que vem por trás e tal. Não é a linha onde eu estou, mas eu também, quando preciso, faço isso, né, para publicar, porque Vamos lá no ninguém tá template. aí. Vamos Ninguém lá. quer ter razão, todo mundo quer ter lattes, né? Exatamente isso. Eu tô nessa. Então, Nossa, para parabéns, que poder bom. sobreviver, eu tô nessa. Eu falei assim, enquanto o meu score lá do Google Scholar não for X pontos, eu sou só mais uma nesse mundão, então eu tenho que olhar para o template, para o revisor e falar, claro que sim. E vamos em Não, frente. e assim, caso é bom de publicar, porque costuma ser um esforço menor do que um artigo, né, que vai a campo e tal, não, não, mas ele não é citado, tem várias outras questões, assim, né? A gente fica aí num limbo, é por amor que a gente faz. Então, parabéns É, que ele já está em processo de revisão. Tomara que ele saia da quarentena e rapidamente esteja aí para todos. Mas está super justificado. E mesmo que, enfim, não fosse isso, são linhas de entendimento mesmo. Não tem jeito errado, né, de produzir material. Eu ia só complementar assim, que pena que não é tão visto,
porque é tão legal. Eu lendo os trabalhos de hoje, assim, para mim contribuiu tanto, assim, é muito, muito legal. Já deu vontade de escrever casos de ensino. Parabéns para todos. Você É foi incrível. mordida pela pulga do caso de ensino. Foi. E Parabéns é muito mesmo. legal porque a gente consegue escrever sobre vários temas, né? Então, assim, o tema que você está estudando encaixa. Fiz mestrado e doutorado pelo método do caso, né? Sou do COPEAD, fiz mestrado e doutorado lá. E é uma escola conhecida por isso. Mas a minha formação inicial é gastronomia, eu sou professora da gastronomia, eu estudo inovação em serviços, né, e em redes de restaurante, professora da gastronomia da FRJ, e aí consigo trazer caso de ensino para gente. Estou escrevendo, vou apresentar no Senado quinta-feira sobre uma padaria, enfim. Eu acho que é democrático nesse sentido, né? É Foi. muito gostoso, eu adoro. É isso, gente. Tivemos um caso a menos, né? Foi bom que a gente pôde explorar bastante, né, a discussão. Queria agradecer a presença de vocês. Não sei quem vai ter oportunidade de ir no presencial, mas se tiver, a gente se encontra. Amanhã eu não estou em nenhum online porque eu estou em trânsito para São Paulo, mas se vocês puderem, tem um bom SEMEAD amanhã também. E vocês têm que preencher alguma coisa, né, Jéssica? Avaliação, Sim. né? É uma avaliação, né, que eles pedem que a gente avalie, né, ao final da sessão, e eu coloquei o link no chat. Gostaria de parabenizar a todos pela apresentação, pelo trabalho, amei, e desejar um bom evento para todos. Esse ano não estarei presencial, espero que ano que vem sim, mas desejo a todos um bom evento. Obrigada. Gente, Eu estou obrigada. colocando aqui no chat meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, tirar dúvida, mandar caso, chamar para ler, eu adoro. Eu Agora li eu o quero seu pedir trabalho, receita. professora É, Júlia. A é, midestria. nós estamos Ah, vendo sua tese leu? aqui, viu? Estamos vendo É, sua o tese João aqui. Paulo Gente, trouxe para a gente te conhecer, que a gente está trabalhando em estratégia, com algumas questões de estratégia, e aí o tema Capacidade deu uma dinâmica, puxada, o João Paulo ambidestria. compartilhou aqui com a eu sou gente. apaixonada nesse tema, gente, apaixonada. Acho lindo, assim, acho um conceito lindo. A gente está Muito bem. conhecendo, É, eu, por exemplo, estou conhecendo agora, na aula de estratégia especificamente. Mas já eu peguei, acho ele o João muito Paulo bonito. apresentou e já fui lá e falei, É, eu vou mudar o nome de restaurante para estudei. hospitais. Eu estudei rede de restaurante, né? E daí eu estudo esse conceito de ambidestria nesse contexto de rede. Então, como é que diferentes estruturas conseguem promover a inovação ou a padronização através dessa estrutura, assim. Eu vou apresentar um caso de ambidestria. Esse da padaria é uma rede de padarias e vou falar de ambidestria, da NEMA, aqui do Rio. Apresento quinta-feira. Depois, se alguém quiser, me manda um e-mail que eu mando para vocês. Ah, vou Excelente querer sim. oportunidade para aprender. Obrigada, gente. Meu e-mail tá aí, fiquem à vontade para entrar em contato e bom congresso. Vocês também, gente. Tchau, Obrigada, boa tchau. Boa noite. semana. Tchau, Boa tchau. noite, tchau, tchau.